Boas pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo das coleções Público Louvoar. Queria só corrigir aqui uma gafe que cometi no último vídeo, só agora é que me apercebi. Não sei por que carga d'água foi confundir Dennis O'Neill, obviamente não há confusão possível, Dennis O'Neill com Roy Thomas. O que eu estava-me a referir quando mencionei aqui o álbum de Arqueiro Verde, Lanterna Verde e Arqueiro Verde, estava-me a referir ao álbum do X-Men, que falava de uma das mais fantásticas fases do X-Men, de Roy Thomas e Neil Adams. Sim, o Neil Adams daqui é o mesmo Neil Adams que desenhou todas estas histórias, realmente com o seu traço fotográfico, que é belíssimo, que é muito próprio daquela época. Estas histórias são um pouco mais antigas, são de 69, 70, e antecediam a fantástica fase, quer dizer, uma fase fantástica precedida de uma outra fase ainda mais fantástica ainda, da fase de Chris Claremont e John Byrne. Realmente eu confundi aqui, não sei porque carga d'água fui confundir Dennis O'Neill com Roy Thomas e não era nem de longe nem de perto. Mas pronto, o que eu queria referir era Neil Adams. E realmente este álbum, Inocência Perdida, é uma história profundamente política sobre a América dos anos 70. E realmente, para mim foi uma surpresa na altura quando li este álbum, porque eu desconhecia estas histórias. E depois, mais tarde, percebi o quão importante é que estas histórias tinham sido na altura. Basicamente, nós viajamos através dos olhos de Hal Jordan, o Lanterna Verde, e percebemos que afinal o mundo não é já tão a preto e branco como foi até aqui. Ao salvar um indivíduo que está a ser agredido por um rapaz, nós apercebemos que Hal Jordan comete uma injustiça ao salvar um criminoso. É o próprio Oliver Queen que lhe explica que de facto aquele indivíduo é um sugador de vidas e que está a explorar aquelas pessoas daquele prédio. É o senhorio do prédio através das rendas. Hal Jordan pergunta se ele está a defender aqueles anarquistas. Ele diz que desaparece, vai perseguir um cientista louco ou alguém desse género. Esta história é tão cheia de simbolismos que é muito difícil descrevê-los todos que vê aqui. Tenho que mencionar esta observação que um ancião faz a Hal Jordan. Ele pergunta: eu tenho lido muito sobre si, como trabalha para os de pele azul, num planeta um planeta qualquer que já ajudou os de pele laranja e também tem feito muito pelos de pele púrpura. Agora eu gostaria de lhe perguntar o que é que tem feito pelas pessoas de pele negra. E gostaria de saber porquê. Diga-me porquê, Sr. Lanterna Verde. E ele diz que não sabe dizer o que é que tem feito pelos de pele negra. Isto mostra a América em mudança, a América de Nixon, o que tinha que ser o pós-Vietnã, e realmente a América estava em convulsão, e isto transcrevia-se para a banda desenhada. A história é cheia de simbolismos da política atual da América naquela altura, e é realmente fantástica. O traço de Neil Adams é uma coisa... Uau! Uau! É um traço único mesmo. Aqui há mais uma menção do Arqueiro Verde aos assassinatos de Martin Luther King e de Robert Kennedy, a dizer que algo mal vai há um cancro moral na nossa sociedade. E realmente, estas histórias são fantásticas, tão fantásticas, e se não me engano, não sei se estão aqui bem todas elas, ou menos as mais importantes, estão aqui reunidas neste álbum. Está aqui uma outra história em que vê-se um grupo de indivíduos, um sindicato do crime que obriga estes trabalhadores a trabalharem numas penso que é minas, quase em regime de escravatura. Há um indivíduo que é um novo Dylan, e ele é preso exatamente pelas as cantigas dele serem hinos à liberdade e à democracia. É muito interessante realmente estas histórias e ver a dimensão. Vai muito mais para além dos superpoderes. Está aqui uma outra história, então. Outras histórias também que são importantes e tal. Depois há aqui uma muito importante que já tinha sido... Esta história precedeu já uma outra história mais antiga do Homem-Aranha, em que falava que o Harry era toxicodependente. Mas eu penso que eles aqui vão um pouco mais longe. Pelo menos Dennis O'Neill vai bastante, e Neil Adams vão um pouco mais longe em mostrar um dos personagens realmente ter uma overdose e morrer nas histórias. Isto aqui ia bastante longe esta história. E mostrar também que
Speedy, ou Ricardito, como era conhecido na versão brasileira, era um toxicodependente. E a dificuldade que Oliver Queen, o Arqueiro Verde, tinha em entender isso. Mesmo batendo-lhe e dizendo-lhe que ele não era um miserável drogado e não és melhor que os outros que nós, todos aqueles que nós combatíamos. E mostrar aqui aquela parte, não sei se estou a contar muito da história, mas digo-vos que este álbum é um álbum genial. Se gostam de política, pelo menos a política na banda desenhada é feita de uma maneira genial, porque não é de uma maneira qualquer. A parte que eu tinha, por exemplo, uma pessoa quer ver uma parte específica e depois não. É aqui, exatamente. A morte de um dos personagens neste efeito, mesmo há anos 70. Genial, este álbum é muito, muito bom mesmo. Diverti-me muito a ler este álbum. Fantástico, esta associação dos dois personagens verdes, Arqueiro Verde e Lanterna Verde, genial, pá. Inocência Perdida, um dos melhores álbuns que eu já li, até então. Seguido do álbum, não mostra o ressurgir de Barry Allen, como já vos tinha falado. Deste lado. Já vos tinha falado que tinha voltado à vida. Que isto, nestas histórias de 2009, 2010. Barry Allen volta à vida. Barry Allen é a fonte da força Acelerix. Penso que estou a dizer o nome. Força Acelerix. Aparecem aqui vários heróis velocistas. Acho engraçado que o Wally West é pai de gêmeos. Eles também têm superpoderes, mas nenhum deles é velocista. Se não me engano, a menina é intangível e o rapaz tem super força, uma coisa assim. Mas os poderes deles vêm da força Acelerix, motivada exatamente por Barry Allen. Barry Allen é, sem dúvida, um homem mais veloz que já existiu. Esta história é recheada de surpresas e de vilões e de muitas explicações para a origem, não a origem do Flash, mas a origem de toda a vida dele. Já estou aqui a mostrar o vilão, que é o Reverse Flash, pronto. Mas basicamente é uma história muito, muito, muito boa. Desenhada por Ethan Van Sciver e escrita por Joseph Jones. A história é mesmo muito boa. Gostei muito do que vi. Não estava à espera que a história fosse tão impressionante e tão... entendo bem a função de Barry Allen no universo DC, o facto de ele ter... Ele é mais do que um homem. Eu vejo aqui nesta história como um deus da velocidade. Basicamente é isso que eu vejo. E é bastante boa e bastante credível o regresso do personagem. Digo, um dos mais impressionantes álbuns que eu também já li nesta história, Caçadores, de Mike Grell, e incentivar-vos a ler este álbum porque é fantástico, ou nesta edição ou noutra edição qualquer. Eu já tinha ouvido na altura que o álbum foi lançado pelas edições brasileiras. Isto foi em 1987, eu devo ter ouvido falar dele em 88, 89, só que não tive a oportunidade de pegar nele. Tanto o argumento como os desenhos são de Mike Grell e todo aquele aspecto de Arrow do Arqueiro Verde vem exatamente desta história, porque esta história passa-se em Seattle e então o Oliver Queen assume um aspecto com aquele capuz que é clássico nesta nova série que está aí nas televisões, e os desenhos são tão bonitos, têm um traço tão único. Este é o Arqueiro Verde, o facto original dele, que é muito inspirado em Robin Hood. Não é o Gavião Arqueiro que é inspirado no Arqueiro Verde. Se eu aqui me trocar com o Gavião Arqueiro ou Arqueiro Verde, é porque também falo muito dos dois personagens, às vezes posso-me trocar aqui a falar um ou do outro. Oliver Queen é um personagem com pernas para andar e esta história prova-o. Eu tenho muita gente a falar, tenho visto muitos vídeos no YouTube falando sobre banda desenhada e dizendo que o personagem não é assim, ou que nunca viram uma história assim muito interessante do Arqueiro Verde. Está aqui uma história muito interessante do Arqueiro Verde, sem sombra de dúvida. Então toda esta história gira em volta do desaparecimento de Canário Negro, que nesta história, inexplicavelmente, não tem superpoderes. E um Arqueiro Verde, lá está ele aqui com o seu aspecto mais Seattle, devido às chuvas. Ele aqui utiliza simplesmente setas normais, e é uma história fantástica, não só pelo vilão, como por muitas situações que se ocorrem aqui. Os desenhos são tão bonitos, quase como se fossem pintados numa tela.
Sinceramente, este traço é mesmo único, de Mike Grell. E não só o argumento. Pá, o argumento está genial, os desenhos são fantásticos. Tudo é fantástico nesta história. É sem sombra de dúvida a história de topo do Arqueiro Verde, Caçadores de Mike Grell, obrigatório para qualquer amante de boa banda desenhada. E falar aqui de um ponto de viragem, um ponto muito importante no universo DC, crise de identidade, uma história que realmente eu, quando comecei a ler, não percebi a dimensão que esta história tinha em todo o universo DC. É uma saga muito impressionante, escrita por Brad Meltzer e desenhada por Ranks Morales. Basicamente, o mote desta história gira em torno disto. O assassinato da mulher de Ralph Dibny, o Homem Elástico, e tudo o que gira em torno deste assassinato. E não quero contar muito desta história porque ela realmente tem muito para dar. Que é só fazer uma sinopse do que é a história. Vemos um Homem Elástico, que ele é um personagem cómico dentro do universo DC, desmoralizado e destroçado. É isso que eu queria dizer mais, destroçado. À procura de vingança, obviamente. Não esquecendo o que se tinha passado o que tinha acontecido no passado com respeito à mulher dele. No passado ela tinha sido violada por um vilão chamado Dr. Luz. Isto é um tema um bocado pesado para uma banda desenhada. Realmente eu normalmente não vejo estes temas tão pesados serem tratados em histórias assim. E relembro-me desse facto em que isso aconteceu na Torre da Liga da Justiça. A Liga interviu e já depois dele consumar a violação, prendeu e o depravado não parava de dizer que ia utilizar os seus poderes de luz para lhes mostrar o que é que tinha feito com ela. Até eles tomam uma decisão que é fazer uma lobotomia através dos poderes de Zatanna, que é uma feiticeira que está na Liga da Justiça, que eu não conheço muito bem como é que funcionam os poderes dela, mas sei que ela é uma feiticeira ao nível do Professor Estranho, talvez, não sei. Basicamente decidem fazer uma lobotomia na cabeça do Dr. Luz. Não é uma concepção moralmente muito ética, mas ela é feita. E basicamente, contando talvez mais um bocadinho da história, o que se passa é que normalmente estas situações, quando eram tratadas pelos membros principais da Liga da Justiça, como Super-Homem, Batman, Lanterna Verde, Aquaman, os secundários é que tratavam dos assuntos e eles intervinham nas lutas, mas logo depois da luta terminar abandonavam a cena. Batman estava presente quando ele foi apanhado nesta situação e logo depois decidiu voltar para trás para saber o que se passava. Quando se separou com a situação de ver eles a fazer esta lobotomia ao Dr. Luz. Então o que é que eles decidem fazer? Uma lobotomia ao Batman. E isto começa a ir um bocado longe demais. Tentar perceber até onde é que eles são capazes de ir para salvar os seus familiares. Até onde é que vocês eram capazes de ir para salvar os vossos familiares. É talvez das histórias mais humanas que eu já vi com personagens da DC. Não queria avançar aqui mais porque há aqui um combate fantástico do Exterminador ao Deathstroke contra a Liga da Justiça. Epá, e o gajo dá um encher de porrada na Liga da Justiça. Fantástico, pá, esta parte está tão boa. E mais não conto. Conto sim, para todos, e também... eu falo aqui muito nunca tive problemas em dizer os nomes, porque é realmente com vocês que eu tenho estas conversas, com o Lui, que realmente nós dois somos grandes apaixonados da história Watchmen. Mas olha, Lui, desde o Watchmen que eu não ficava deslumbrado com um vilão na parte final desta história, crise de identidade, como fiquei deslumbrado com esta história. Este vilão chega a ameaçar Lois Lane, dizendo que sabe que o marido dela é o Super-Homem. Bem, e ameaçar a mulher do Super-Homem não é para qualquer um. Não deixa rastros nenhuns, ele não sabe a mínima ideia quem ele é, até à parte final da história em que finalmente descobre-se o vilão, e era a pessoa que eu menos pensava, que eu menos suspeitava em toda esta história. Inacreditável. Desde o Watchmen e de Ozzy Dias ter descobrido que já estou a contar com o Ozzy Dias, mas acho que é publicamente conhecido, pelo menos com o filme, que é o vilão principal,
que esta história realmente tem um vilão inacreditável, fantástico. Não só a premissa da história, que é o facto de muitos dos personagens moralmente agirem contra a sua ética de super-herói, fazendo a lobotomia da torta e direito a quem não concordava com eles, pura e simplesmente. E até à fase final em que descobrimos o vilão principal da história e o desfecho todo desta saga que realmente nunca mais deixou os heróis como eles eram. Se não me engano, é nesta história que acontece o assassinato do pai de Tim Drake, o terceiro Robin. Também é um dos familiares dos heróis que cai perante esta avassaladora ataque a todos os familiares dos super-heróis. E a maneira como eles reagem, ou como iriam reagir no mundo real. Realmente é uma história muito... Há quem diga que esta seja talvez a melhor história da DC. Há quem diga que a história tem falhas. A história é muito boa. A história não tem falhas. Não me parece que tenha falhas. E algumas falhas que já têm sido apontadas eu acho que são irrelevantes. E queria-vos dar então aqui a ideia de que iria fazer um vídeo só sobre este álbum. Super-Homem Batman, os melhores do mundo. Triste. Escrito por Dave Gibbons, o desenhador do Watchmen. E desenhado por Steve Rude, que eu vou dizer aqui e a dizer mais vezes. Eu não gosto dos desenhos de Steve Rude. Não gosto. Simplesmente não gosto. Mas isso é uma opinião pessoal. Mas ver este indivíduo que eu admiro tanto, Dave Gibbons, o homem que desenhou os Watchmen, fazer esta merda colossal, uma das piores histórias que eu já li na banda desenhada, é inacreditável. E convido-os a ler esta história, que irei falar no próximo vídeo, desta fusão destes dois heróis, e também dos dois vilões, como podem ver aqui, o Joker e o Lex Luthor, numa das piores merdas que eu já vi na banda desenhada. Mas como é que se consegue fazer uma história tão ridícula? Ele devia ter continuado pelos desenhos, porque realmente isto é terrível demais. E terei que fazer um vídeo só sobre este álbum, tão mau que ele é. Incrível. Eu nunca li nada tão mau. Isto realmente é aberrante. Não sei. É mesmo mau. Portanto, se tiverem este álbum, se conseguirem adquiri-lo, leiam-no. E depois, na quarta parte, eu irei falar sobre esta terrível história que tive o desprazer de ler.